Agora Agora funciona. sim, Não tem padre, agora deu certo. não tem explicação essa coisa. Não tem problema. Importante que nós estamos juntos e estamos Pois aqui é. para partilhar um pouco. Tudo bem, padre? Tudo bem, graças a Deus. Hoje é o meu dia de folga. Em geral, os Ah, padres estão de é? folga na segunda e a minha na quinta-feira. Ah, E eu que estou num legal. lugar maravilhoso que acho que você conhece, aqui em Vila Rosa, na Fazenda Esperança. Eu vi nos seus stories, deu muita vontade de estar aí e começa a sobremesa que o senhor fez hoje aí. Olha que Olha ali, ó, que dá maravilha. para ver um pouquinho daqui da minha janela, olha. É Estou no perto do meio da Borges roça. de Verdon, né, padre? Olha só, Exatamente. que Vou voltar a maravilha. Esse câmera para lugar é cá. fantástico. Aqui é muito bonito. Então, hoje eu troquei o meu escritório por um quarto que não está ocupado aqui na Fazenda Esperança. Ai, que ótimo. É que a inspiração está sendo maravilhosa, não tenho dúvida, hein? Exatamente, exatamente. Então, É Guilherme, já que o maravilhoso. tempo nosso é contado, a gente podia começar com uma oração Sempre, e com depois certeza, a padre. gente entra no tema de hoje sobre a amizade, né, a amizade com Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enche os corações dos vossos Enchei os fiéis, corações acende dos neles vossos fiéis, vosso amor, o fogo do vosso enviai o vosso amor, Espírito, e tudo e será tudo criado. será criado, e renovareis Renovareis a a face face da da terra. terra. Ó Deus, que Oremos, ó instruíste os Deus, que corações dos instruíste vossos os fiéis corações dos vossos fiéis com a com a luz do luz do Espírito Santo. Espírito Santo, fazei que Fazei que apreciemos apreciemos retamente retamente todas as todas coisas, as segundo o coisas, mesmo segundo o Espírito, mesmo Espírito, e e gozemos gozemos sempre sempre da de sua sua consolação. consolação. Por Por Cristo, Cristo, Senhor Senhor nosso. nosso. Amém. Amém. Santa Clotilde, rogai Padre, por nós. Hoje é uma festa de uma grande amém. mulher francesa. Uma mulher Não esposa conheço que, Santa Clotilde? graças a ela, o rei da época, Clovis, Clotilde é de uma família cristã, e graças a ela, a essa esposa virtuosa, o rei se tornou católico, foi batizado, e a França, enfim, o equivalente da França historicamente, né, se tornou o primeiro país, o primeiro Aham. império do Ocidente a ser cristão católico. E olha Então, só que uma, importância, porque depois a igreja denominou a França como a sua filha preferida. E ela, filha quem primogênita, a sabe os rumos da primeira. igreja. Olha aí, que interessante. Santa É, Clotilde? Clotilde, é o nome da Louvado esposa seja do Deus, rei da época. de Clovis. Ô padre, só para a gente já ir entrando no tema também, o que Sim, acontece? Nós estávamos partilhando antes da live, né, uns dias atrás, e sobre essa questão do homem ser amigo de Deus, a importância do homem em manter um relacionamento com Deus, e manter sempre esse contato e essa intimidade com Deus. Aí o senhor falou assim, olha, é importante partilhar sobre um personagem, uma pessoa que foi amiga de Deus, é amiga de Deus, né? E que sim. pode ilustrar para a gente. E aí o senhor falou de José do Egito. Eu falei, padre, fantástico, vamos lá. Eu acho que a Isso. gente pode começar com a história de José do Egito para a gente também trazer na nossa vida essas comparações, a gente fazer essas comparações e também poder tirar a lição da vida dele para a gente aplicar na nossa. Então, se o senhor puder dizer um pouco quem foi José do Egito, né? Está lá em Gênesis 37, mas resumidamente, para a Sim. gente também não tomar muito tempo com isso, mas ir fortalecendo cada vez que o senhor acha necessário as características de José para dizer que ele era amigo de Deus. Sim. Então, é considerado um dos grandes patriarcas da fé judaica, então logo da fé cristã, porque nós somos, né, unidos à fé judaica, obviamente. Sempre nós falamos, nós cristãos, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Que é o Deus da revelação, o Deus de Jesus Cristo. E quando nós falamos Abraão, Isaac e Jacó, então é uma sequência de pai, filho, neto. Então nós estamos falando de José, que é filho de Jacó. Então a história desses quatro grandes personagens da história, claro que tem outros, obviamente, né? Mas desses quatro grandes Uhum. personagens no Antigo Testamento, a gente vai ver no livro do Gênesis. Aliás, José, ele vai concluir o livro do Gênesis. A história de José conclui, e de uma certa maneira conclui também a história de Jacó, que é chamado de Israel. Então, assim, aí a gente conclui o livro do Gênesis,
Bom, os capítulos que você já deixou, a gente começa a ver lá no 35, 36, até o final do Gênesis, a gente encontrar toda a evolução de José. Então, são vários capítulos da história de um homem, a história de José, que foi vendido pelos irmãos, porque tinham inveja deste filho, né, do último, do caçula e tudo mais. Nessa história, na verdade, a gente percebe o que a gente estava falando, né? O fio condutor da história de José, que é uma figura já de Jesus Cristo. Tudo que ele vai viver, claro que ele não é o Cristo, obviamente, ele não é o Salvador, longe disso. Mas ele Até mostra porque, vários elementos da vida de assim, Jesus. José, ele nunca teve culpa daquilo que ele viveu, né? José, ele Nesse nunca teve sentido. culpa daquilo que ele viveu. Assim como Jesus, né? Essa prefiguração nesse sentido. Aquilo que ele foi vivendo não foi uma escolha que ele teve. Ele teve um contato com Deus, né, de um sonho, e ele fez essa experiência com Deus e as coisas foram acontecendo. A maldade dos outros, muitas vezes, também depois a bondade, a partir desse encontro com Deus que ele teve, é disso, né, padre? Exatamente. Toda a glória que ele vai viver graças a Deus. E todas as provações que ele vai viver para um bem maior. E é isso que é importante colocar, para um bem maior. Isso a gente só entende quando a gente chega no final da história de José. Enfim, a gente vai contar um pouco a pouco, né, que eu peguei assim, alguns trechos que mostram, e para mim, o fio condutor da vida dele todinha, o que não é o caso para muitos personagens do Antigo Testamento, ainda que eles sejam grandes personagens, obviamente, mas o fio condutor é a fidelidade. E eu penso, e eu não somente penso, eu creio realmente que a fidelidade é um grande desafio para nós nos tempos de hoje, né? Tudo é feito para que nós possamos experimentar o máximo de coisas possíveis, fazer o máximo de experiências possíveis. Todo mundo fala assim, mas não tem problema, muda. Então, assim, não tá bom, muda. A gente não tem mais perseverança, não tem mais esperança, não tem mais... E como tudo vai caindo, falta fidelidade, obviamente. Então, José é o amigo de Deus que é fiel a qualquer momento. Em todas as dificuldades que ele vai viver, e são muitas, né? E daí eu pensei em 10 características que mostram que José é o amigo de Deus. Ele é uma figura importante para nós hoje. José, então, um amigo de Deus. Então, não é José pai de Jesus, nós estamos falando de José do Egito. José do Egito. Agora, na live, nós estamos falando de José do Egito, livro do Gênesis, né? Então, tem muita água para rolar ainda até a vinda de José, pai adotivo de Jesus. Né? A primeira característica do amigo de Deus é que ele sabe que Deus tem um projeto, um plano de amor para a vida dele. Essa é a primeira característica. Se eu quero ser amigo de Deus, eu preciso saber que Deus tem um plano, um projeto de amor para mim. E qual é o plano de Deus? Não sei como fazer o paralelo com o José, né? Se tiver dúvida, a qualquer momento você pode, claro, você faz a sua intervenção, não tem problema, viu? Eu sou tagarela, claro, você sabe. Tranquilo, padre. Então, se a gente pegar Gênesis, a gente está aqui aprendendo. Tá certo. Se a gente pegar Gênesis 37, a gente lê o seguinte: Israel amava José, então é o pai, né? O Jacó e Israel é o mesmo personagem, para quem não sabe. Sim. O Israel amava José mais do que todos os outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice. E mandaram-lhe fazer uma túnica de várias cores. Seus irmãos, vendo que seu pai preferia eles, começaram a odiá-lo e não podiam mais tratá-lo com bons modos. Então já começa aí. Existe essa primeira característica, só que não tem como ler tudo, que são vários parágrafos, vários capítulos, a gente não vai ter tempo de ler o livro inteiro, né? Então eu peguei alguns versículos. Então, a primeira coisa, isso é normal, é humano. A gente fala assim, mas a gente pode já querer condenar o pobre coitado de Israel, porque isso faz parte da nossa vida também, né? A gente tem nossas preferências. Israel é um pai como todos os outros. E ele teve um filho já idoso, depois de ter vários filhos, e José era o caçula. Então, assim, humanamente falando,
a gente pode compreender, ou a gente julga imediatamente, ou a gente pode entender que é normal que José, que o pai, né, Israel, que ele ame José de modo particular. Só que esse amor começou a criar inveja nos irmãos, obviamente. E, além deste fato, né, existe um outro fato. São os famosos sonhos de José. E são vários. Né? A gente faz um sonho, ele sonha que ele, vamos assim fazer um resumo, que ele está reinando sobre os seus irmãos. Aí que está uma coisa também importante, que eu acho que ele vai contar isso para os irmãos. Olha, eu sonhei. Na verdade, ele não dá a interpretação do sonho dele, são os irmãos que interpretam. Ele diz o seguinte: estávamos ligando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e se pôs de pé, enquanto os vossos o cercavam e se prostravam diante dele. Aí os irmãos, ouvindo isso, falam assim: então, agora ele está sonhando que ele é melhor do que a gente. Que ele é maior. Só que José nunca interpretou, não tinha interpretado ainda o sonho que ele recebeu. Foram os irmãos que interpretaram. E começaram a odiar mais ainda o irmão. Será que ele está mentindo, né? E tudo isso, na verdade, que parecia ser um sonho somente para José, na verdade, Deus estava revelando um projeto na vida de José. E isso é muito importante, que nós, quando nós somos amigos de Deus, que nós fiquemos atentos ao que Deus nos fala. Deus pode nos falar de várias maneiras. Deus pode nos falar através de sonhos. Deus pode nos falar através de alguém. Deus pode nos falar diretamente através da palavra. Deus pode me falar diretamente no meu coração. Deus pode me falar eu observando a natureza. Deus fala. O amigo de Deus, ele permanece atento àquilo que Deus fala. E José estava atento. Só que talvez naquele momento ele não sabia muito bem que era Deus que estava falando para ele. Era um sonho, né? Mas ele vai ver pouco assim a pouco também, esse padre, sonho a gente vai... tem que entender que Deus também, de uma certa forma, falando com José, ele falava com os seus irmãos. Através de José, José era a boca de Deus para os seus irmãos. Eles também deviam estar tão íntimos do Senhor para compreender isso, mas eles deixaram com aquilo que era o pecado, que já existia, dessa inveja, desse repulsa contra o irmão, e isso tomou conta deles. Não foi a vontade de Deus, mas se eles estivessem atentos, ligados ao coração de Deus, quando José falasse para eles, eles teriam uma atitude diferente, talvez, não a atitude tomada a partir do pecado. E o que é interessante é que, diante do projeto de Deus que se revela na vida de José, os irmãos que já tinham então, o coração, você acaba de falar, o coração deles vai se fechar mais ainda. Não é? Então, o amigo de Deus ele tem que compreender que o projeto de Deus, quando ele se realiza na minha vida, se eu sou amigo de Deus, os amigos do inimigo não vão gostar de mim, vão querer o meu mal. Isso é importante de se dar conta. Mas tem um outro aspecto interessante também. Porque José, ele não dá a interpretação do sonho dele, ele diz o sonho que ele teve. E são os irmãos que vão dar a interpretação. E a interpretação dos irmãos é justa. Aí que está uma questão interessante também. Eles entenderam que José vai reinar sobre eles. E isso a gente tem que ficar claro, porque a gente vai ver o cumprimento. Se Deus fala, se Deus promete, ele cumpre. Só que isso a gente vai ver no final de toda uma vida. Nós, muitas vezes, mais uma lição importante do amigo de Deus, né? Deus tem um plano para a minha vida, mas não é no meu tempo. É no tempo de Deus. Né? E o que é interessante também é que, muitas vezes, os outros percebem coisas na minha vida que eu não percebo. Né? Eu tento fazer um paralelo com a minha vida hoje em dia. Né? Quantas vezes as pessoas falam assim, mas você é bom nisso. Eu falo, não, eu não sou bom nisso. Quem falou? Eu não me dou conta dos meus talentos ou dos meus carismas, mas alguém fala que eu tenho. Né? E quando é uma, duas, três pessoas falando, talvez eu tenha que acreditar que elas tenham razão. Né? Então, assim, também tem que ficar aberto porque Deus pode falar diretamente, como falou através do sonho, mas outras pessoas podem confirmar isso. E eu tenho que estar aberto
isso também. E um outro ponto interessante na questão do plano de Deus, do projeto de Deus na nossa vida, é que tem uma repetição interessante. Deus fala 2 vezes. Ele sonhou de novo, né? Deus quer que José tenha uma plena consciência do projeto de Deus, do projeto dele na vida de José. Então você tem que ficar muito atento. E às vezes a revelação se faz pouco a pouco também na nossa vida. O amigo de Deus, então, ele sabe que Deus tem um projeto na vida dele. Só uma coisa assim, quando Deus fala conosco, e muitas vezes através do sonho, como o senhor colocou, como não viver? Porque assim, esse cumprimento dessa promessa de Deus foi só lá no final da vida de José. Mas José, ele nunca vive só desse sonho. Ele não foi assim, não, um dia eu vou reinar, um dia eu vou reinar, eu vou acontecer, um dia eu vou reinar. Então, como não deixar com que isso também atrapalhe o nosso coração, assim, tudo para ontem, para que a gente possa viver com tranquilidade, mas acreditando, não deixando de acreditar naquilo. Eu preciso me abandonar na providência. Acho que essa é a palavra. Deixar Deus organizar a minha vida. Né? Deus me falou, sim, mas isso não depende de mim. Claro, depende e não de mim. É isso que existe uma cooperação entre a graça e a minha natureza. Isso é importante destacar. Deus promete algo para a minha vida, Deus quer me dar algo, mas Ele também me deu uma inteligência. Então, eu tenho que colocar isso em prática também para cumprir a promessa de Deus na minha vida. Né? Se eu sei que Deus tem um projeto na minha vida e que eu não faço nada, eu não estou colaborando com a obra de Deus. Né? Então, isso é grave. Deus, não é o que a Gênesis, a criação de capítulo 1 e 2 de Gênesis falam. Né? Deus dá uma autoridade para nós. Né? Então, nós temos que agir também. Mas agir sabendo que tudo depende de Deus. Fazer tudo como se tudo dependesse de nós, sendo que tudo depende de Deus. É uma frase de Santo Inácio Loyola. Né? Então, tudo que está nas minhas mãos de fazer, eu faço. Mas eu não vou me estressar com isso. Porque vai ser realizado no tempo de Deus. Né? Essa frase de Santo Inácio é muito importante para dar um equilíbrio na nossa vida. Senão a gente fica ansioso e não é o objetivo também de Deus. Deus traz paz. Ou é ansioso, ou também fica desesperançoso. Já que tudo que eu fizer vai tendo sempre de Deus, então não vou fazer nada. A hora que Deus quiser, Ele realiza. Então, precisa haver o equilíbrio, né? Dar calma tempo ao tempo, mas também agir e não ficar de braço cruzado, porque senão não vai acontecer. Foi o grande erro de Abraão. Deus prometeu uma descendência a Abraão, e Abraão, vendo que estava ficando velho já e que não tinha filho, foi ter um filho para escrava, porque ele queria, do jeito dele, cumprir a promessa de Deus. Mas Deus queria dar o filho à esposa de Abraão, e não a escrava de Abraão. Né? Então, assim, isso é importante de falar. Eu não posso precipitar a vontade de Deus. O tempo de Deus é o tempo de Deus. Né? Mas eu tenho que esperar. Então, é o equilíbrio, né? Entre a graça e aquilo que eu tenho que colocar em prática para que a obra de Deus aconteça na minha vida. Né? Esse equilíbrio, que a gente pode chamar de temperança, é extremamente importante no cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Né? Temperança pensa no tempero. Uma comida que falta tempero não é boa, e uma comida que tem excesso de tempero também não é boa. Uma boa comida é equilibrada. Então, eu que gosto de programas culinários na televisão, a gente aprende que sal demais não funciona e falta sal também não funciona. Né? Tem que ter um monte. Sem dúvida. Né? Mas então, uma outra característica da vida de José, para falar da amizade dele com Deus, é a questão de que ele toma consciência muito rápido de que a adversidade, né, que as tempestades fazem parte da vida daqueles que seguem a Deus. Logo depois que ele conta o sonho para os irmãos estão trabalhando no campo, José vai ver os irmãos, talvez sem muito discernimento, talvez de sua parte, que talvez não era um momento ainda, né? A situação estava meio tensa, mas ele quer ficar com os irmãos. E os irmãos falam no versículo 20, Gênesis 37, versículo 20, vamos, matemo-lo e atiremo-lo numa cisterna. Diremos depois que uma fera o devorou, e então veremos de que lhe aproveitaram os seus sonhos. Ou seja, eles estavam
organizando a morte de José. Tudo era terrível para eles ver o irmão desse jeito. O amor do pai por esse filho. Então, eles vão organizar a morte do irmão. E foi o que eu falei. Fazer a vontade de Deus atrai, infelizmente, o ódio e a raiva de muitas pessoas. Eu não posso acreditar que eu vou servir a Deus e que eu não vou ter mais nenhum desafio na minha vida. Que todo mundo vai gostar de mim, que tudo vai dar tudo certo. É pelo contrário. Eu sei que, assumindo a vontade de Deus, dificuldades vão vir na minha vida. Até porque, padre, muitas vezes a gente já ouve isso daí de muitas e muitas e muitas pessoas que falam, que pregam, que conduzem nesse sentido de que quando você entra para uma vida, é aí que o inimigo, é uma vida na vontade de Deus, é aí que o inimigo vai te atacar. Porque muitas vezes, quando você estava numa vida morna, ele não estava nem aí para você, porque você já estava fazendo a vontade, né? Aquela alegoriazinha, né? Que entre o rapaz está em cima do muro, de um lado está o inferno e do outro lado está o céu. E ali o demônio não faz nada, deixa o cara em cima do muro e Deus fica chamando ele. Não, vem para cá, você precisa descer do muro, vem para o céu. E aí uma hora ele parou, mas por que o demônio não fica brigando, né? E aí o demônio fala, não, porque o cima do muro é meu, né? O muro é meu. Então se você está em cima, você está no inferno, na verdade, está no outro lugar. Então, quando nós estamos nessa vida morna, nessa vida de qualquer jeito, na verdade, o demônio não está nem aí pra gente. Mas a partir do momento que nós queremos e buscamos fazer a vontade de Deus, aí as provações vão começar, porque dele não vai estar feliz. As provações vão começar. E o que é interessante é que até a provação que ele vai viver com os irmãos, porque o primeiro projeto dos irmãos é esse que eu acabei de dizer. Eles querem matar José. Só que, na hora de colocar o plano em prática, o Rubens, se eu não me engano, vai tomar a palavra e vai falar assim, vamos fazer de outro jeito. Vamos fazer de outro jeito. Aí ele vai dar ideia, vai dar qual ideia? Tudo nesse capítulo 37 de Gênesis. Nós vamos vender José aos ismaelitas. A gente não vai matar José, a gente vai vender, ele vai para bem longe. E os irmãos concordam de fazer isso. Né? Então, assim, eu pensei, sempre quando eu vejo esse pedacinho aí, que existe o plano de morte dos irmãos, e no final das contas uma ideia para que ele não mate, porque o projeto de Deus é que José reine. O sonho dele era real, a interpretação dos irmãos era real. José vai reinar, né? Daí eu penso em Romanos capítulo 8, 28, né? Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam Deus, daqueles que são eleitos segundo seus desígnios. Né? Dificuldades vão vir na vida do amigo de Deus? Vão. Mas nada que não seja conforme a vontade de Deus. O projeto dos irmãos era de matar. Deus não vai permitir que eles matem José. Ele vai ser vendido. E essa aparente perda de José vai ser a salvação dos irmãos. O fato de José ter ido para o Egito. Né? A gente vai chegar, eu espero, no final dessa história. Então, primeira coisa, Deus tem plano na nossa vida. Segunda coisa, as adversidades, as dificuldades fazem parte da vida de quem segue a Deus, de quem é amigo de Deus. Terceiro ponto, quando nós achamos que tudo está perdido, Deus tinha um projeto na vida de José. José, os irmãos pegaram ele e venderam para o Egito. Então acabou. Não. Primeira coisa, Deus tem um projeto. Tem dificuldade e Deus não renuncia ao projeto da nossa vida. Deus confia em nós. Deus sabe das nossas capacidades. E aí nós chegamos no capítulo 39 de Gênesis e a gente lê no comecinho do capítulo assim. José foi conduzido ao Egito e Potifar, um oficial egípcio do faraó, chefe da guarda, comprou aos ismaelitas que o levaram. O Senhor estava com José. E tudo lhe prosperava. Quando a gente faz a vontade de Deus, assim, pode parecer que está dando tudo errado, mas está tudo acontecendo segundo a vontade de Deus. O Senhor estava com José, tudo prosperava. Ele morava na casa do seu chefe, do seu senhor, o egípcio. Seu senhor, então tem o senhor com maiúsculo e com minúsculo. Senhor maiúsculo é Deus, e minúsculo o chefe de José. José conquistou a simpatia,
O seu senhor viu que o Senhor Deus estava com ele e fazia prosperar em tudo que empreendia. José conquistou a simpatia do seu senhor, do seu chefe, que o empregou em seu serviço, pondo a cabeça da sua casa e confiando-lhe todos os seus bens. Então nós percebemos a ação de Deus. Quantas vezes na nossa vida, de amigo de Deus, quantas vezes na sua vida, Guilherme, na minha, a gente teve a impressão de que acabou. Não escolhi, fiz o caminho errado, deu tudo certo, o sonho que eu tinha tido e a interpretação do sonho que me deram era mentira, não é aquilo, acabou, foi tudo por água abaixo. Muitas vezes. Né? E a gente pode achar que Deus parou de conduzir a vida da gente. Né? E é por isso que eu acho interessante que esse comecinho do Gênesis 39 fala várias vezes que o Senhor estava com ele. Em 4 versículos, a expressão aparece 2 vezes, só no comecinho do capítulo. E o Senhor estava com ele. E o Senhor estava com ele. Porque nós temos que entender que quando nós somos amigos de Deus, Deus tem projeto, tem dificuldades, e nas dificuldades, Deus conduz todas as coisas. Providência, que era a resposta da E eu não tenho dúvida de que se você perguntasse para José naquele momento, ele já ia falar assim, não, Deus me abandonou. Olha onde eu estou na casa do inimigo aqui, me venderam, meus irmãos não querem saber de mim, estou longe da minha família, sei lá, tenho saudade dos meus pais, e estou aqui, né? Estou aqui, estou fora da minha terra. Se perguntasse a José, ele ia dizer, eu fracassei, né? Deu tudo errado na minha vida. E a história vai piorar mais ainda, né? Que é só o começo. Por enquanto ele está no Egito somente, mas ele vai virar prisioneiro, vai virar na cadeia. A gente vai chegar nessa história porque faz parte da amizade com Deus, também é algo muito importante. Né? Sempre concluir esse assunto de que Deus não abandona o projeto, de que Ele confia em nós e que Ele está sempre conosco, que Ele é o nosso amigo, então Ele está sempre conosco. Nós temos que ter a certeza de que Deus vem em nosso auxílio em todos os momentos da nossa vida e, sobretudo, nos momentos de grande dificuldade, momentos desfavoráveis. Né? Deus é capaz de transformar, porque Ele é Deus, todas as maldições em bênçãos. Né? E daí a pergunta que a gente pode fazer, que é importante para nós, que queremos e que lutamos, talvez, para ser amigos de Deus, é algo muito simples. Deus é sempre fiel. Né? E Ele confia em nós. Será que eu sou sempre fiel em Deus? Será que eu confio em Deus? Né? Essa é uma pergunta importante. Deus confia em mim? Será que eu confio nele? Né? Então, terceiro ponto foi esse, né, a questão da confiança em Deus e da presença de Deus em nossa vida. E o quarto ponto, que é super importante, eu coloquei o título como mantenha-se íntegro em todas as situações. Por quê? Quando nós lemos mais os versículos, e aconteceu depois de tudo isso, e a mulher do seu senhor, vou colocar chefe, quando eu vou traduzir como chefe, senão fica senhor e senhor, fica difícil. Né? Aconteceu que a mulher do seu chefe lançou os seus olhos em José e disse, dorme comigo. Mas ele recusou. Meu senhor, disse-lhe ele, não me pede conta alguma do que se faz na casa, e confiou-me todos os seus bens. Não há maior do que eu nesta casa. Isso é José falando. Ele nada me interdisse, exceto tu que és a sua mulher. Como poderia eu cometer um tão grande crime e pecar contra Deus? Em vão se esforçava ela todos os dias falando a José. Ele não consentia em dormir com ela e unir-se a ela. A palavra integridade é uma palavra extremamente justa. Né? Eu peguei no dicionário o significado da palavra integridade, que significa a qualidade de quem é honesto, que é incorruptível, o que está faltando muito no nosso país agora, né? Tanto corrupto, né? A pessoa íntegra, ela é incorruptível, nada pode corromper uma pessoa que é realmente amigo de Deus. É um atributo, a integridade é um atributo de uma pessoa inocente. José é inocente, né? Ele vai negar qualquer esposa do chefe dele, que todos os dias ela insiste. E todos os dias ele fala a mesma coisa. Eu não vou pecar contra Deus e eu não vou quebrar a confiança do meu chefe.
Uhum. Olha tudo que o meu chefe me permite de fazer. Eu não vou quebrar essa confiança que me foi dada. E a confiança de Deus também nele, né? Então, assim, tem um pecado contra Deus e contra o chefe. Ele está pecando se ele É o fizer isso. homem. Exatamente. Então ele vai se manter honesto até o fim. Ele é o homem inocente. É por isso que a gente faz um paralelo com Jesus, né? Jesus é o homem inocente. Uhum. E ele vai pagar por um erro que ele não cometeu. Só que ele faz isso para poder salvar a Uhum. humanidade, né? E então o que vai acontecer com José? Ele vai ser preso. Então a dificuldade, Uhum. ele vai ser preso porque a louca da esposa do chefe vai criar todo um contexto, vai sair gritando do lugar onde está José, falando que ele tentou assediá-la. Porque ela tentou várias vezes e não quer nada, ele se mantém íntegro, né? E ela não gostando disso, ela vai colocar José na prisão. Uhum. Ele é um homem, é um verdadeiro homem que tem temor a Deus. Essa seria também uma expressão que vem com a integridade. Temor a Deus é um dos dons do Espírito Santo, e o temor de Deus, como a gente sempre fala, não é ter medo de Deus. É esse Uhum. amor tão grande para com Deus que eu não quero ofender a minha relação com Ele. O amigo de Deus, ele teme a Deus. Então ele não tem medo de Deus. Mas ele não quer ofender a Deus. Então ele vai se guardar, ao máximo possível, ele vai se guardar íntegro. Porque ele não quer ofender a Deus. Já que é uma live, claro que quando a gente fala de um homem da Bíblia, não é somente para homens, vale também para mulheres. Se a gente fala de uma mulher da Bíblia, também vale também para homens, obviamente. Uhum. Mas a questão da fidelidade é um tema extremamente importante, porque todos nós podemos cair muito facilmente diante das seduções do mundo, né? Se eu utilizo uma palavra de São Paulo. Não é somente uma mulher, mas pode ser várias situações que podem nos fazer desviar do caminho e perder completamente. Sim, né? Ele poderia ter sido Seduzir para tirar da fascinado vontade de Deus. sim, ele poderia ter sido fascinado por essa mulher e falado bem assim, bom, agora eu vou cuidar de todos os bens e ainda vou cuidar da esposa do meu chefe, né? Cuidar do Do meu mau sentido chefe. da palavra. Uhum. Mas ele, como amigo de Deus, ele manteve íntegro, né? Em todo o sentido da integridade que eu falei agora há pouco. Uma outra característica do amigo de Deus é que, na dificuldade, ele nunca deixa de servir a Deus. Na dificuldade. É uma das grandes tentações no meio da diversidade, da dificuldade, de deixar. Eu já falei em francês, deixar tomber, deixar cair. Deixar tomber é uma expressão interessante. Deixar cair tudo que foi construído, deixa cair, deixa para lá. Né? Tá tudo tão ruim, para que eu vou continuar? Faz parte dos nossos combates. Faz parte dos combates do amigo de Deus, para cumprir a vontade de Deus. Né? Querer deixar É interessante ver, padre, que assim, muitas vezes a gente acha que deixar cair, a gente precisa destruir. Se a gente não continuar alimentando, vai cair, vai ruir. Se a gente pega umas ruínas, né? Aí na França tem bastante lugar assim, que está no meio do mato, que foi uma construção um dia, mas que ninguém mais toma conta. O mato vai começando a tomar conta e daqui a pouco aquilo, né, vamos colocar uma casa, ela já não vai ter mais telhado, daqui a pouco as paredes estão caindo. Então, o fato é que eu preciso derrubar para não alimentar, não conduzir essa amizade com Deus constantemente, isso vai ruir tudo aquilo que eu construí, tudo aquilo que eu já fiz, todo o meu esforço vai ser em vão. Então, nós precisamos constantemente alimentar essa amizade com Deus, né? Essa imagem que você deu é bem interessante, Guilherme, porque é isso mesmo. Uma casa ela pode permanecer de pé muitos anos, né? Muitos anos, se eu cuido pouco a pouco da casa. Né? É claro que nós não conseguimos ser 100% fiéis a Deus. Mas eu não posso me contentar de que, se eu colocar a imagem de uma casa, né, na nossa vida, eu não posso me contentar do fato, a janela quebrou. Deixa pra lá. A porta está enterrada. Deixa pra lá. Tem poeira na casa. Deixa pra lá.
Isso, na verdade, são os pequenos pecados da nossa vida que vão se acumulando na nossa casa, que é a nossa alma, e que pouco a pouco vão se tornar, vão fazer com que a casa vai cair realmente. Né? E a nossa caminhada como amigo de Deus, tentando ser íntegro, se em algum momento ele cai, ele tem que ter a consciência de que ele tem que voltar atrás e que ele tem que se reconciliar com Deus. E isso é extremamente importante. E através do próprio sacramento da reconciliação, a confissão. Confissão, buscar os sacramentos, buscar a igreja, buscar amizade sadia, buscar um monte de coisa. Né? Talvez trocar o tipo de leitura que eu estou fazendo, trocar o tipo de lazer que eu estou tendo. Eu vou ter que cuidar dessa casa que é a minha alma, senão ela vai ser destruída. Ela vai ser destruída. Né? E quando eu falando, então, no meio da dificuldade, nunca deixar de servir a Deus, porque, como eu dizia agora há pouco, José, então, ele foi lançado na prisão, né? Capítulo 39. E nós vemos o versículo 21, mais uma vez, a expressão que aparece o tempo inteiro na vida de José, do texto sobre José. O versículo 21 começa assim: o Senhor estava com ele. A gente está falando já da prisão, José está na prisão. O Senhor estava com ele. Mostrou-lhe sua bondade e fez que ele conquistasse a simpatia do chefe da prisão. Então, até na cadeia, Deus está com ele, e José, pela sua simpatia, pela graça de Deus na vida dele também, porque ele poderia ter se tornado uma pessoa extremamente dura. Né? Muitas vezes nós, na dificuldade, a gente fica nervoso, a gente não dá atenção a ninguém, e não é que tem temperamento sanguíneo como o meu, fica insuportável no meio das dificuldades. Né? E José, ele permanece bom. Ainda que na prisão, ele vai permanecer uma pessoa boa. Então, o chefe da prisão vai confiar muito em José, e daí ele não fiscalizava mais nada ao chefe da prisão. Deu tudo na mão de José. José fiscalizava até os outros presos. Então, José vai ganhar uma grande responsabilidade, e a gente vai ler mais uma vez, no versículo 23, o Senhor estava com ele e fazia ele prosperar tudo o que empreendia. Né? É impressionante. Eu deveria ter contado nesse texto, a partir do capítulo 37, quantas vezes tem a expressão e o Senhor estava com ele. Né? Porque essa é a certeza de que nós temos que ter na nossa vida. Deus está conosco o tempo inteiro. Né? Padre, só uma intervenção aqui. Oi? Sim. Assim, só uma intervenção. É interessante de dizer também que esses sonhos de José não são recorrentes. Nesse momento ele não sonha mais, ele não tem mais esse contato com Deus. Então muitas vezes ele também podia dizer: Deus me abandonou de fato, né? Deus não está comigo, ele nem fala mais comigo. Só depois que ele vai voltar a sonhar para cumprir aquilo que é a vontade de Deus, né? Então muitas vezes a gente está num momento de sofrimento, de pronto, e a gente já não escuta mais a Deus como a gente já escutava antes. Ele vai continuar servindo a Deus na fidelidade. Por isso, a fidelidade é a palavra, o fio condutor da vida de José. Né? José permanece fiel, José permanece bom, José continua confiando em José. As pessoas diferentes. Né? Primeiro era o pai de José que confiava nele. Depois era o faraó que confia nele. O chefe da casa de faraó que confia nele. Agora é o chefe da prisão que confia em José. E eu acho que nas dificuldades da vida, a gente tem que ver se a gente coloca os óculos da fé, a gente percebe que a gente tenta olhar o mundo com o olhar da fé, que nem tudo são trevas. Né? Eu acredito que José estava se dando conta de que coisas boas aconteciam, ainda que tudo estava parecendo dar errado. Né? O fato não é normal que o chefe da cadeia dê a ele tanta responsabilidade. Não é normal, mas deu. Não é normal que um estrangeiro chegue no Egito e que o chefe da casa de Faraó comece a falar assim: não, começa a organizar tudo aqui, é você que organiza agora. Humanamente falando, não é normal. Né? Então a gente percebe assim, que de fato o Senhor estava com José. Né? Um ponto importante também na dificuldade de nunca deixar de servir a Deus é que, se eu confio no Senhor, o meu coração, como o coração de José, ele não vai ser um coração azedo, vai ser um coração doce, um coração compassível.
como o coração de Jesus, mais uma vez. Né? Jesus, ele tem um coração compassivo. Ele olha, ele vai receber castigos e ele permanece com compaixão. Ele olha para os outros com um olhar de bondade. Né? E ele sofre junto com os outros. E é nesse momento aí que ele continua servindo a Deus, que ele é fiel a Deus, que vai acontecer um outro episódio na cadeia. Porque o copeiro e o padeiro do rei, por vários motivos, vão parar na cadeia. Do rei, do faraó, né? Vão parar na cadeia. E vão ter um sonho. Vão ter um sonho e eles não sabem interpretar os sonhos. Na fidelidade de Deus, né, a gente percebe também uma evolução na experiência de José com Deus. No começo, os irmãos de José tratavam ele de o sonhador. Agora, como você bem colocou, ele não é mais o sonhador. Ele é aquele que interpreta os sonhos. E a interpretação... Amadureceu, né? Amadureceu, exatamente. A fidelidade amadurece a graça de Deus em nós. E a fidelidade, ela potencializa a graça de Deus em nós. Isso é muito importante de falar, né? Porque agora o carisma dele ele é potencializado. Na nossa vida, quanto mais, a gente sempre canta isso, né? Se sou fiel, pouco ele me confiará mais. Se sou fiel. Isso é verdade, isso é constante na Bíblia. Se eu sou fiel, Deus me confia cada vez mais. E que nós possamos ser fiéis também pensando assim, Deus vai me confiar mais e Deus vai potencializar aquilo que Ele já me deu. Né? Sendo que tudo é obra de Deus, obviamente. Então Ele vai interpretar esses sonhos do padeiro e do copeiro e tudo vai se concretizar. Um para o bem e um para o mal. O copeiro, ele vai voltar a trabalhar para o faraó e o padeiro vai ser enforcado. Né? Ele vai... Enforcado. Ele vai para a forca. Às vezes não falta palavra, mas é isso mesmo. Ele vai para a forca. E o que é interessante também é que a gente entra no sexto ponto da amizade com Deus, é que nós temos que guardar a promessa de Deus em nosso coração. Guardar a promessa. Não é somente saber que há uma promessa, mas é guardar. Eu guardo num lugar precioso a promessa de Deus, porque em algum momento, guardar a promessa de Deus é ligado à virtude da esperança. Né? Por quê? Ele achou, humanamente falando, José, que já que ele ajudou o copeiro, quando ele saísse da cadeia, e que ele ficasse vivo, porque essa era a interpretação do sonho do copeiro, você vai viver, você vai voltar a trabalhar com o faraó. Então ele achou assim, bom, eu dei uma interpretação do sonho do copeiro, beleza, tá tudo bem, o copeiro vai falar de mim para faraó, e eu vou sair da prisão. Só que não, como diz o povo, não. A palavra de Deus fala que o copeiro esqueceu, no Gênesis capítulo 40, versículo 23. O copeiro mor não pensou mais em José, ponto, vírgula, esqueceu. Se eu não tiver a promessa de Deus muito clara, guardada no meu coração com esperança, aí eu falo, bom, já mais uma vez, já fui vendido para o Egito, já fui colocado na prisão. Agora, eu achava que iam me ajudar e a pessoa que eu achava que ia me ajudar não me ajuda mais. Então, assim, acabou de vez. Né? Só que a gente sai do capítulo 40 e entra no capítulo 41 de Gênesis e a gente fala, 2 anos depois, o faraó teve um sonho. José tem o carisma de interpretar os sonhos. 2 anos da cadeia a mais. E daí o faraó sonha com essas vacas gordas, com essas vacas magras, com as espigas de milho que são grossas, cheias, né, que são belas, e outras espigas de milho, 7 espigas de milho, que são feias e magras, né? 7 vacas gordas, 7 vacas magras. O faraó vai pedir para todo mundo interpretar esse sonho, ninguém consegue a interpretação do sonho, e daí o copeiro, que tinha sido ajudado por José, vai contar humildemente para o faraó, olha, aconteceu isso na cadeia, enquanto estava lá,
tinha o hebreu lá que estava lá dentro, e ele interpretou meu sonho, e aqui eu estou diante do Senhor, e tudo que ele falou do meu sonho se concretizou, e é por isso que eu estou aqui hoje, inclusive o padeiro que morreu, enfim. Ele conta toda essa história. Então, nesse capítulo 41 é o capítulo em que o faraó vai mandar buscar José lá na prisão, depois de tantos anos lá na cadeia, imediatamente, né, tirou da cadeia. E o que é interessante é que José teve que ficar bonito, né, para aparecer para o faraó. Então ele barbeou, se trocou de roupa e apresentou-se diante do faraó. Eu acho super interessante, né, porque existe uma dignidade, ele é íntegro no coração, mas essa integridade naquele momento não está aparecendo aos olhos de todo mundo, né? Ele estava feio, fedido, sujo na cadeia. Então, é hora que, visualmente falando, a integridade de José vai aparecer, né? Diante de Faraó. E daí ele vai dar a interpretação dos 7 anos de fartura do Egito e dos 7 anos de seca e de penúria, de dificuldades com fome no Egito. Mas imagina se José, e daí, bom, ele vai ser reestabelecido, claro, na casa de Faraó. De Faraó, e José, ele se torna o governador do Egito. É claro que ele não vai se tornar, ele não se torna o rei do Egito, ele é governador. Então, aqui, a promessa de Deus tardou, mas não falhou. Qual foi o sonho que José teve no começo da nossa história? De que tinha um feixe que estava um pouco mais alto do que os outros. A promessa está começando a se cumprir, porque tinham outros feixes, e os outros feixes são os irmãos de Jacó, de José, que ainda não voltaram na história. Mas o que vai acontecer? Ele é governador do Egito, Deus está com ele, ele é uma pessoa extremamente inteligente, o amigo de Deus, ele coloca a inteligência a serviço de Deus e dos outros, e sabendo e confiando na interpretação do sonho, confiando em Deus logo, né? José, ele vai precaver. Então, durante os 7 anos de fartura, ele vai criar celeiros e vai estocar os grãos, para que o povo tenha o que comer durante o período de fome, de miséria, né? De seca. Então ele vai ter grandes reservas, grandes estoques de comida. E no capítulo 41, versículo 49, a gente lê: José ajuntou trigo como a areia do mar, em tal quantidade que não se podia contar, pois que ela excedia a toda a medida. E de toda a terra vinha ao Egito comprar trigo a José, porque a fome era violenta em toda a terra. Olha a inteligência, então, desse homem, e uma inteligência que está a serviço da palavra de Deus. Esse é o amigo de Deus, né? Porque ele poderia falar assim: será realmente que vale a pena todos esses esforços para poder estocar trigo? E se daqui a 7 anos não acontecer nada, né? E vão ficar com que cara diante de Faraó? Mas ele confia. E se estragar tudo, ele vai ficar irado porque eu joguei fora, né? Vale inútil à toa. Exatamente. Foi capaz de me matar. É um passo na fé muito grande, porque se nenhuma medida da época podia contar a quantidade de trigo que tinha, é porque era uma quantidade muito grande. Então ele precisou construir celeiros muito grandes. Então tem que ter uma confiança muito grande para dar um passo desse na fé. E José confiou em Deus. Depois nós temos então os irmãos de José que vêm buscar comida. Como a terra inteira vem para o Egito buscar comida, os irmãos de José vão vir para o Egito, né? E daí a gente entra nos capítulos seguintes, 41, 42, 43, e José vai viver, e esse é o sétimo ponto importante, nós temos que perdoar o amigo de Deus é aquele que perdoa, né? Os irmãos de José fizeram tudo isso com ele, mas agora os irmãos de José estão vindo para o Egito buscar comida, né? O que é interessante é que ele José vai fazer todo um teatro para poder, pouco a pouco, teste com os irmãos. E o que é importante também para ele, para viver a reconciliação, né? Não é fácil. Dependendo do que foi feito, não é nada fácil, né? José, ele pode dizer, martelando na cabeça dele, o tempo inteiro, o fato de que ele ficou na cadeia vários anos.
Agora ele está bem com o governador do Egito, né? mas culpá-los? Olha o que aconteceu comigo, né? E agora vocês estão vindo aqui me pedir comida? Que história é essa? E daí, culpá-los com razão, né? Porque, de fato, se ele chegou a esse momento, foi porque lá atrás os irmãos venderam. Se não tivesse vendido, talvez teria tido outro caminho. Então, a culpa, muitas vezes, ela é até concreta. sim. Realmente, aconteceu por causa disso, então eu posso te culpar nesse sentido. E tem um determinado momento, no Gênesis 45, a gente lê assim: José pôs-se a chorar tão alto que os egípcios da casa do faraó o ouviram. É o momento que ele viveu o perdão. É o momento da transformação. Uhum. E daí ele vai chorar gritando, porque é como se o perdão fosse aquela bomba que fica no coração dele que estoura. E ali ele pode finalmente falar para os irmãos: olha, eu sou José. E aí ele pergunta: o meu pai vive ainda? Né? Os irmãos ficam com medo, espantados e com medo. Porque, bom, nosso irmão, nós vendemos, nós fizemos mal. Ele é o governador, será que ele vai dar de comer pra gente ainda? Será que ele vai matar? Será que vai colocar a gente na cadeia? Né? Vai deixar a gente preso para sempre? Uhum. E o que é interessante é que José fala com eles: não, agora é a palavra do perdão, né, do amigo de Deus. Não vos entristeçais, nem tenhais remorsos de me teres vendido para ser conduzido aqui. É para vos conservar a vida que Deus me enviou adiante de vós, ou seja, à frente. Né? A gente percebe ali o cumprimento de todo o projeto de Deus. Se José não tivesse sido vendido pelos irmãos, ele poderia ou ter sido matado, e no momento da fome do Egito todo mundo ia morrer de fome, ou José poderia ter ficado na casa dos pais, sendo odiado a vida inteira pelos irmãos, e mais uma vez essa fome, esse momento de fome ia acontecer e todo mundo ia morrer de fome. Mas através de uma dificuldade, algo complicado, Deus fez de modo que José saísse da terra prometida e voltasse e faz o caminho contrário. Enfim, ele vai para o... Antes da hora, né? O povo vai sair depois do Egito e vai voltar para lá. Mas José, ele vai então para o Egito. Eu estou fazendo uma leitura pós-Êxodo, né? Mas enfim. Ele vai para essa terra e de lá, então, ali vai se cumprir toda a promessa de Deus na vida de José. E isso passa pelo perdão que ele precisa ter. Né? E a gente chega já acabando já as minhas observações das qualidades do amigo de Deus. Ele vai não somente perdoar, mas o José também nos ensina a abençoar os nossos inimigos. O amigo de Deus, ele é um amigo da bênção. E os irmãos perguntam, né? Será que José nos tomará em aversão e a vingar-se de todo o mal que fizemos? José, mais uma vez, ele chora no capítulo 50. E ele fala: não temais, pois eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Essas palavras que lhes foram direto ao coração e reconfortaram-nos. José abençoou os irmãos, né? De modo até físico, abençoou, dando perdão e dando comida e dando todo o necessário para que eles pudessem viver. E no fim a gente mostra que o amigo de Deus também, ele glorifica Deus o tempo inteiro. E daí eu penso na palavra de Romanos, primeiro em Gênesis 50:20, José fala: vossa intenção era de fazer-me mal, mas Deus tirou daí um bem. Mais uma vez a gente volta na passagem de Romanos 8, que eu tinha falado no começo: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E também em Romanos 8, versículo 18, a gente lê: tem para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que deve ser manifestada. Ou seja, é claro que ele foi uma glória presente, não no tempo presente. Mas nós podemos fazer um paralelo, né? Tudo aquilo que a gente sofre nos ajuda, nos prepara, nos torna melhor se nós quisermos. Nós podemos, ou, diante dos sofrimentos, nos fecharmos, ou nos abrirmos para potencializar a graça de Deus, e isso está nas nossas mãos. Deus dá, e o que eu faço com a graça de Deus? Acho que assim dá para fechar um pouco as características de José que nos ajudam também a sermos
Amigos de Deus, claro que teria um monte de coisa para falar, mas também é só uma live, né? No, Só uma. é Não é um uma estudo hora. aprofundado, Exatamente. mas fantástico, padre. Nossa, aprendi muito, assim, né? Claro, já conhecia a história de José, já sabia alguns pontos, mas acho que quando o senhor fala, assim, traz muita clareza ao nosso coração, você fala, cara, nossa, é isso mesmo. Nossa, é verdade, é isso mesmo. Então, assim, para mim foi uma aula, né? Não foi nenhuma live. Uhum. Aprendi muito e espero colocar em prática o quanto antes, né? Porque eu desejo cada vez mais ser amigo de Deus, né? E eu achei, só para colocar no finalzinho, eu acho que, assim, porque a gente podia ainda se questionar. Então Deus fez tudo o que fez para salvar a família de Jacó. Olha que Deus egoísta, vamos dizer assim, né? Mas se a gente ficar parado, ele salvou todo o povo do Egito. Senão o povo do Egito ia perecer também, ia morrer de fome. E Muitos ali iam outros morrer de fome. povos, né? E Que tudo é em abundância, né? que foram Todos os buscar. povos que estavam em volta, né? Foram beneficiados da Então, dificuldade que não viveu foi Jesus. só pensando, não foi só pensando na família de Jacó, mas foi pensando em todo mundo, né? Um Então, projeto quando muito eu maior. exatamente. Quando eu cumpro a vontade de Deus na minha vida, a humanidade ela é impactada. Aí a gente acha, mas o que tem a ver? Sim, tem a ver. Quando nós cumprimos. E eu lembro quando eu fui em Lisieux, que nós fomos conhecer a casa de Santa Terezinha, e Lisieux é bem pequenininha, né? Não é uma cidadezinha Uhum. minúscula na França. Só que eu falava, gente, olha a capacidade. Hoje o mundo inteiro fala, né, Santa Teresa de Lisieux. Não fala, tem, claro, Santa Teresa do Menino Jesus, mas Santa Teresa de Lisieux. Então a cidade foi levada ao mundo todo. Então, uma pessoa foi capaz de mudar a história daquela cidade, que talvez até então não tinha acontecido nada. E a partir do momento que ela vem, vive a santidade, o mundo inteiro passa a conhecer. Então, quando nós cumprimos a vontade de Deus na nossa vida, nós somos capazes de mudar o mundo, de tocar a humanidade. Uhum. É isso mesmo. Pode falar também em Assis, né? Eu falo assim, eu fui em Assis. Ninguém vai, Total. assim. Claro que tem gente que vai para Assis para ver a arquitetura medieval de Assis, mas a maioria das pessoas que vão para Assis vão porque tem um santo ali. Tem uma Aham. história santa de transformação naquela cidade, né? Então, assim, os santos, os amigos de Deus, atraem bênçãos, atrai mais gente, atrai tudo de bom para tantas pessoas. Então, várias pessoas perguntando se a live vai ficar salva, e No, talvez o Guilherme, talvez, né? vai ficar no do IGTV do Padre, mas depois a gente vai colocar no nosso canal lá no YouTube também. Vai ficar Isso, assim. tá certo. Tá marcando aqui que vai acabar, né? Tá. Padre, muito Então, obrigado, pessoal, eu viu? gosto de gente tem esses alunos aplicados, ó. Quer ver? Ah, Tem o gente que faz os resumos mentoria? que são perfeitos. Ah, Ai, sim. ai, ai. Só que eu sou tão complicado para mexer nisso. Ah, deixa eu ver se eu acho É, aqui. Aqui, valores do homem de Deus: prudência, justiça, honestidade, fidelidade, esperança, temor de Deus. Manda Muito pra gente obrigado. no DM aí que a gente vai colocar. Quando a gente colocar, compartilhar, eu Ok, coloco esse daí para resumo. Padre, muito tá certo. obrigado, viu? Desculpa atrapalhar aí a folga do senhor, mas o senhor está num Não, lugar é, maravilhoso, vai poder aproveitar o verão europeu aí, que vai até mais tarde esse sol aí, né? exatamente. Muito obrigado. Deus abençoe mais uma vez pela sua vida e pelas suas palavras tão engrandecedoras na nossa vida. Tá certo, de coração. Só para retomar, que tem gente pedindo aqui, já que ainda tem um tempinho ainda Claro, antes que desligue. tá. Valores do homem de Deus: prudência, justiça, fidelidade, esperança, temor de Deus. Assim somos amigos de Deus. Amém, Um grande amém. abraço para vocês, que Deus abençoe e a gente se vê numa próxima, se Amém. Deus quiser. Pode nos dar a Em nome benção do se der tempo. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Um Deus abraço, abençoe. Padre. Grande abraço.